Olá, amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse curso online de Primeira Câmara. Hoje, a lição número 5, Luz, Calor e Som, lição da Câmara Básica da primeira etapa da Primeira Câmara. Nós falamos em nome do Instituto Gnóstico. Meu nome é Rodrigo Castro e estamos aqui no Brasil, Instituto Gnóstico Brasil, mas transmitindo também para os institutos gnósticos estabelecidos mundialmente em outros países. Vamos então dando sequência ao nosso curso, ao nosso estudo. Acredito que todos já nos conhecemos e estamos aqui cientes da etapa em que nós estamos, lição número 5, e nós vamos primeiramente ver os nossos conteúdos para esse estudo de hoje. Aqui vamos fazer uma breve recapitulação da psicologia gnóstica, personalidade, essência e ego. Vamos entrar no tema em si, luz, calor e som, falar da ciência no seu aspecto da física e da metafísica, Deus imanifestado e Deus manifestado, os 3 princípios da criação, a criação do homem, os 3 princípios já utilizados na criação do homem, como trabalhar com os 3, os 7 chakras e a prática é a vocalização. Então, uma breve recapitulação sobre a psicologia gnóstica. Nós fechamos esse pequeno ciclo de estudos sobre a psicologia. Você deve ter acompanhado, acredito que você tenha assistido as lições 2, 3 e 4. Que falavam bem sobre esses 3 aspectos da psicologia. Se você perdeu alguma dessas lições, assista porque elas são importantes em todo o curso. Então, relembrando, a personalidade, que é aquele conjunto de hábitos, costumes, aprendidos de uma sociedade, valores da sociedade, e que nós vimos que muitas vezes não nos conduz à expressão da essência. Nos conduz à expressão do ego, por uma falta de conhecimento dessa humanidade que, inocentemente ou ingenuamente, acaba transmitindo adiante valores que não conduzem ao despertar da consciência, da essência. Então, o que nós propomos na gnose que se faça com a personalidade? Que a gente conheça os nossos hábitos, que a gente se dê conta do que temos, daquilo que aprendemos, e a gente possa reformular a nossa personalidade, eliminando os maus hábitos e inserindo na nossa vida hábitos construtivos e edificantes. Isso é muito importante. A essência, que é aquele nosso princípio divino, é a nossa herança divina, é a nossa chispa divina, é a nossa consciência, são aquelas qualidades superiores, atributos divinos, que necessitamos despertar, nutrir, exercitar. E o ego, que é aquele conjunto de defeitos, de eus psicológicos, que aprisionam a nossa consciência, que nos confundem, que nos fazem sofrer, que nos fazem ter problemas, dificuldades, etc., que nos dividem, nos separam, nos fazem ter medo, querer competir, querer ser escravo dos desejos, etc., etc. Então, esses 3 elementos são muito importantes e vamos deixar bem claro isso no nosso entendimento, já que estamos em um curso que vai sendo construído lição por lição. Então, deem uma atenção especial à psicologia. Hoje nós já vamos entrar em outra matéria, mas é muito importante que a psicologia esteja bem entendida, porque ela vai servir como base para o entendimento de praticamente todos os temas que a gente tem pela frente, ok? Então, agora sim, após esse preâmbulo da psicologia gnóstica, nós vamos entrar na nossa temática de luz, calor e som. Primeiro, vamos falar sobre a ciência gnóstica. Nós vimos que a gnose está sustentada pelos 4 pilares: arte, ciência, filosofia e religião. Você se lembra? Foi falado na lição número 1 da Câmara Básica. E então nós vamos abordar agora alguns aspectos da ciência gnóstica. A ciência gnóstica, ela aborda tanto a física, falando dos fenômenos perceptíveis com os 5 sentidos,
quanto também a metafísica, falando já dos fenômenos que estão além dos 5 sentidos, os fenômenos do mundo psicológico, do mundo astral, do mundo mental, do mundo causal, do espiritual, de modo geral, do divino, aquilo que não se vê, aquilo que é do invisível, certo? Então, a ciência gnóstica não separa, senão que une essas realidades, a realidade que nós percebemos como humanos, aqui, o palpável, e a realidade além dos nossos sentidos. Isso tudo é parte do mesmo. A criação é um todo que tem expressão em diferentes níveis. Nós temos a expressão física das coisas, mas nós temos a expressão dos mundos superiores, das dimensões superiores das coisas. Então a física da gnosis, a ciência gnóstica tem a física e a metafísica. Então isso é um fundamento do que nós vamos tratar aqui. Dessa maneira a gente une ciência e religião, porque a gente fala do material do palpável e fala também do espiritual, do não palpável, certo? Assim a gente une. Você deve lembrar lá da primeira lição que a gente falou desses pilares. Então hoje nós vamos tratar de cosmogênese. O cosmos é o universal, o extremamente grande, falando do sistema solar, da galáxia. Isso é um nível cósmico de abordagem. E a gênese é a criação, é o nascimento. Então, vamos falar de criação do mundo. Vocês veem que os grandes sábios da história, como o Buda, como Jesus o Cristo, tratavam desse tipo de ciência superior, da metafísica. Eles falavam da criação do mundo. Não falavam apenas de aspectos religiosos, né? Senão que tinha ciência também. Então é isso que a gente quer desenvolver aqui com vocês, falar do início da criação e então de como isso vai nos afetando no trabalho que nós estamos buscando e desenvolvendo. Bem, então vamos imaginar que antes de toda a criação, antes de que existisse tudo o que a gente vê, os planetas, as estrelas, os próprios seres vivos aqui que estão no planeta, antes de que toda essa criação estivesse assim manifesta, Deus estava onde? É aquilo que nós chamamos de Deus imanifestado. Na gnose se chama de o absoluto. O absoluto é o Deus de todos os deuses, o ser de todos os seres, o princípio primeiro, o princípio de tudo. Ele é como se fosse o espírito de todos os espíritos. O absoluto é o Deus maior. Como se a gente fosse um oceano, como se cada um de nós fôssemos uma gotinha do oceano, o absoluto seria o oceano inteiro. Eu acho que dessa maneira fica mais fácil de visualizar, né? Nós temos um princípio divino, aquela gotinha nossa é Deus, que tem outra gotinha do lado, que tem outra gotinha, que tem outra gotinha. Mas existe o oceano todo, que é um Deus maior. Esse é o absoluto. Esse é o eterno Pai cósmico comum. Ele é cósmico porque ele é do nível universal. Ele é eterno e ele é comum. Ele é um Pai comum a todos nós. Esse é o Deus grande. E nesse início da criação, como nós estamos falando, ele ainda não havia se expressado nas formas, na matéria. Ele estava recolhido naquilo que talvez a ciência chame de buraco negro. Ele estava recolhido naquilo que poderíamos chamar de nada. Para nós seria um vazio, mas esse grande oceano, entre aspas, é Deus recolhido fora da forma, anterior à forma. Tudo junto. Todas essas gotinhas, todos esses princípios divinos que hoje estamos separados aqui, cada um dentro de uma pessoa, de um ser vivo,
de uma árvore, de um planeta, de uma estrela, etc. Estava tudo junto. Nesse eterno silêncio, que é a maior das felicidades. É curioso tudo isso. É interessante. A nossa mente não consegue conceber. Talvez a gente diga como que era uma grande felicidade se era o nada, se era o silêncio, se não tinha forma, se não tinha nada. Pois é, era puramente Deus. E isso nós vamos estudando mais adiante, mas é um grande mistério que a consciência humana, nosso ser interno, um dia há de nos desvendar. E esse Deus estava no absoluto imanifestado, entendem bem essa palavra, né? Até que aparece, ele decide fazer a criação, ele decide se manifestar. E então acontece aquela explosão, aquilo que a ciência acadêmica chama de Big Bang. Existem teorias, né? Quer dizer, ele estava recolhido naquele nada, naquele oceano obscuro, e de repente ele vem à manifestação, e isso é o que chamamos Deus manifestado, e é a criação. Aí surgem os planetas, surgem os sóis, surge a vida. Aí surge tudo. Tudo isso que nós vemos como vida hoje, um dia esteve tudo recolhidinho, tudo juntinho, sem nenhuma forma, que era o absoluto. Quando estava recolhido, a gente chama de noite cósmica. O esoterismo, a tradição esotérica chama de noite cósmica. E quando se manifesta, quando tem essa explosão, se chama de dia cósmico. Então agora nós estamos num dia cósmico. Antes estávamos numa noite cósmica. E existe num futuro um momento de chegar de novo a uma noite cósmica. Mas é um espaço de tempo exorbitante. São bilhões de anos, ou trilhões, não saberemos exatamente o valor, mas é uma quantidade muito grande de tempo de um dia cósmico e de uma noite cósmica. Então, Deus se manifesta. Ele vem realizar a sua criação. E para realizar a sua criação, ele precisa se desdobrar em 3 princípios. Ele utiliza da lei do 3, o santo triamazicano. É um nome um pouco complexo, mas não se preocupe com esse nome. Você pode ficar com lei do 3, que isso já é suficiente. Deus se divide em 3. Ele desdobra de si mesmo outra parte, que se desdobra de si mesmo outra parte. As 3 partes são ele, mas para ele criar, ele precisa da diferenciação, ele precisa da dualidade, ele precisa da oposição. Então ele cria uma oposição a si mesmo. Ele se deriva. É Deus derivado em outra parte, que é derivado em outra parte. E com essas 3, com a combinação dessas 3 partes, ele vai realizando as suas criações. Em esoterismo se chama o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. Porém, nas grandes tradições nós temos nomes que vocês vão conhecer. No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. São essas 3 forças primárias da criação, a tríade divina. Talvez você já tinha ouvido falar esse termo, a Trimurti, que se usa também na Índia esse termo. Então, o Pai se desdobra no Filho e se desdobra no Espírito Santo. Não são 3 pessoas com uma cara de ser humano, são 3 forças divinas que criam, muito maiores do que uma pessoa, porque são forças cósmicas e que vão dar origem à criação e toda a vida que a gente tem, que é do planeta, do sistema solar. Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva são os mesmos princípios do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus desdobrado em 3 para criar. No Egito temos Osíris, Ísis e Horus.
que são os mesmos três princípios. Aí nós temos na ciência algumas manifestações do 3, da lei do 3 atuando no nível atômico, infinitamente pequeno. Temos o próton, o elétron e o nêutron, que são as três forças primárias se expressando na sustentação de um átomo, na realidade de um átomo. Porque o próton faz uma oposição, uma dualidade ao elétron, perdão, e o nêutron equilibra. Nós temos na eletricidade também o polo positivo, o polo negativo e o neutro. E nós temos em toda a criação o masculino, o feminino e a atração que há entre os dois. E por isso também é possível realizar uma criação, falando de um filho, né, com a união do masculino e do feminino. Porque é um polo, é uma expressão de Deus que encontra outra expressão de Deus complementar, e se elas se atraem, se entra a terceira força, é possível fazer uma criação. Então são diferentes expressões aqui que nós colocamos das três forças, dos três princípios. Eles se expressam de muitos modos, e hoje o que nós vamos falar é essa expressão como luz, calor e som. Então, tudo o que existe, galáxias, sistemas, mundos, etc., é a cristalização desses três princípios. Tudo, tudo. Tudo surgiu de Deus desdobrado nesses três: luz, calor e som. Então, o que nós podemos falar um pouco de cada um deles? Vocês conhecem talvez uma passagem da Bíblia que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, que nós conhecemos na tradição também cristã, que se diz que o Verbo criador, né, foi o Verbo que criou o mundo. Então, que verbo é esse? O que você entende por verbo? No caso, é o som. É a vibração. Talvez seja mais fácil. Não é uma palavra exatamente assim, colocado tão como se fosse uma pessoa falando, tão humanificado assim, personificado, antropomorfizado. Não é. É uma vibração. Deus como força, a primeira ação dele na criação é fazer vibrar. Então ele gera uma movimentação. É um movimento que vibra. E essa vibração começa a criar. Aí vem a luz. A luz ilumina. A luz entrega a vida. E toda a nossa criação precisa da luz, né? A gente não precisa da luz do sol, por exemplo, só para poder se localizar. A gente precisa dela como vida. Toda a criação depende da luz. Porque a luz é vida. É uma vida espiritual e é uma vida biológica também. Que nos anima constantemente. E vem do divino, vem do mais alto. E o calor também é o fundamento da vida, do nosso processo fisiológico, biológico, químico, metabólico, etc. A nossa vida no nosso corpo está constantemente sustentada pelo calor, pelos processos do calor. Nós temos o calor dentro de nós e nós recebemos a luz do sol. Toda a criação é assim. Nós ainda não temos luz própria, né, no nosso corpo, como um sol, mas nós podemos gerar essa luz própria. Então, o som sustenta as estruturas, sustenta as moléculas, sustenta os átomos. Vocês já viram, ou já ouviram falar, por exemplo, de que um exército, quando está marchando em centenas de pessoas e eles têm
uma marcha que bate forte no chão, eles têm que tomar cuidado quando vão passar de uma ponte, por uma ponte, porque pode ser que a vibração da marcha quebre a ponte. Tem inclusive imagens de um caso real, pelo menos, de uma ponte que quebra por uma vibração que vai acontecendo. Não era um exército, mas essa é uma imagem antiga, uma imagem famosa, vocês podem pesquisar até, que mostra a ponte começa a dobrar até que ela quebra, porque a vibração, vocês já viram como que existe uma lei da afinidade vibratória, e se você tocar uma corda de um violão, por exemplo, a nota Lá, e tiver um outro violão do lado, aquela mesma corda com a nota Lá vai vibrar. Porque se um vibra, aquela vibração faz o outro vibrar, desde que esteja na mesma frequência. Então isso vai mostrando a sustentação das moléculas, das estruturas, pela vibração, porque está tudo vibrando. A gente pode achar que o nosso corpo está quieto, mas os átomos estão vibrando, os elétrons estão o tempo todo girando. E eles têm esse movimento, eles têm uma vibração, eles têm uma frequência. Nós temos uma nota, nosso corpo tem uma nota, que é um conjunto de várias pequenas notinhas de todos os átomos. Então, essa é a vibração que nos sustenta. E existe a vibração que sustenta as coisas. Vocês já viram que é possível, se tiver um som muito alto de um carro, por exemplo, que vem com som muito alto e ele parar no estacionamento, ele pode fazer soar o alarme dos outros carros. Por quê? Porque ele faz vibrar, ele faz tremer os outros carros. Ou quando você para na frente de um alto-falante e vê um som muito alto e mexe o teu corpo. Esse é o poder da vibração. Um vidro poderia ser quebrado, um cristal, né, dependendo de uma nota muito forte que chegasse muito alta e se estendesse aquela nota. Então isso mostra o poder da vibração e como, dependendo da nota ele pode até se decompor, ou pode colapsar, pode quebrar, né, aquele vidro, aquela estrutura, aquela ponte. E diz Samael Monveor que nós seres humanos também temos a nossa nota e que até poderíamos ter problema se essa nota fosse tocada, exatamente aquela nota, por um longo tempo, por um volume muito alto. Mas então, desse modo nós temos aqui, né, luz, calor e som. A luz na vida, né, que é essa vida que nos alimenta, que nos indica, que nos clareia, que nos ilumina. O calor que nos dá o poder de vida todos os dias. E é o som que estrutura toda a criação, suas moléculas, e isso tanto é no físico quanto nos corpos superiores das demais dimensões. Então toda a criação está dependendo desses três princípios. E aí, falando do nosso corpo físico, agora nós vamos nos voltar para o indivíduo. Nosso corpo físico e corpos internos, nós já citamos anteriormente, vamos citar mais adiante, vamos estudar, né, o corpo astral, o corpo mental, mas nesse momento não precisamos detalhar cada um. O corpo físico e os demais corpos são a cristalização de luz, calor e som. Eles são luz, são calor e são som. Então, a criação de um super-homem, que é o que nós estamos trabalhando para fazer, a nossa autorrealização, a nossa união com o nosso real ser, depende de luz, calor e som. Assim nós vemos como a criação foi feita pelo três. Luz, calor e som são os princípios básicos que geraram todos os seres vivos, nosso planeta, nossos mares, nossas florestas, bosques, formaram a humanidade, formaram o Sol, formaram todos os astros do universo. Luz, calor e som são os princípios com os quais Deus criou tudo e criou a gente. E agora nós vamos fazer uma segunda criação. Nós agora
vamos criar um homem superior em cada um de nós, ou uma mulher superior em cada um. E nós vamos precisar dos mesmos 3 princípios. Nós vamos utilizar luz, calor e som sabiamente para poder realizar essa criação em nós. Porque vamos utilizar essas forças divinas, esses poderes divinos. A luz é um poder divino, o som é um poder divino, o calor é um poder divino. São poderes que estão dando vida, mas não é apenas uma questão de se manter vivo. Aqui nós estamos falando de elevar o nosso nível de existência. Estamos falando de despertar a consciência, de eliminar o inferior, o falso, o ego, a falsa personalidade. Nós estamos falando de despertar consciência, despertar as qualidades e atributos de Deus, da nossa essência, da nossa alma. E essa criação superior, essa criação individual, na verdade, que cada pessoa faz em si mesmo, também deve ser realizada por esses poderes divinos que são luz, calor e som, por essas forças divinas. Se nós queremos essa criação e ser algo diferente realmente, a gente precisa se relacionar de forma sábia com a luz, de forma sábia com o calor, de forma sábia com o som. Certo? Então vamos falar de cada um deles. A luz, nesse aspecto do indivíduo, do trabalho espiritual, significa o conhecimento de si mesmo e o corpo de doutrina. O que quer dizer isso? O conhecimento de si mesmo. Tudo aqui parte do autoconhecimento, nós dizíamos na psicologia. É necessário descobrir a si mesmo. Descobrir que temos Deus dentro, mas também temos aspectos diabólicos, que são os eus psicológicos, o ego, os defeitos. Então, quando estamos descobrindo o nosso próprio mundo, quem somos, o que temos lá dentro, estamos trabalhando com a luz, estamos trabalhando com o poder divino, que permite essa descoberta, permite essa visualização. Precisamos acender a luz em nós. E isso permite a gente se conhecer. E o corpo de doutrina. O corpo de doutrina, já estamos falando da doutrina gnóstica. Essa doutrina ela é como um corpo. Ela tem membros que sustentam, ela tem pilares. Falar do corpo de doutrina é como falar dos principais fundamentos da doutrina. Isso é luz. Se nós conhecemos a psicologia gnóstica, isso é o fundamento da doutrina. Você lembra dos 3 fatores da revolução da consciência? Foi tratado no tema 1, ou na lição 1, que é a gnose. E são 3 fundamentos da gnose. O morrer, que é eliminar o ego, o nascer, que é a criação de uma estrutura superior dos corpos, e o sacrifício pela humanidade. Servir ao próximo no seu caminho também para o seu crescimento espiritual. Então, os 3 fatores são parte desse corpo de doutrina. Conhecer a doutrina gnóstica, conhecer as leis que nos regem, conhecer como as coisas funcionam, conhecer as leis da criação. A gente precisa disso. A gente precisa desse entendimento. Se a gente não conhece as leis, a gente viola leis e a gente tem problemas. Precisamos conhecer as leis da vida e por isso é o estudo da doutrina. E precisamos conhecer a nós mesmos para poder eliminar o falso e despertar o que é verdadeiro, o que é profundo, o que é da nossa essência. Isso é luz. Isso é o exercício da luz. A gente precisa exercitar a luz na nossa vida se a gente quiser esse avanço espiritual. Não é apenas uma questão de boas intenções, porque eu fui bom ou generoso, então eu já vou para o céu.
Como a gente dizia em outra ocasião, essa é uma abordagem superficial da religiosidade. Não é uma questão apenas de fazer boas ações. Porque o ego pode continuar vivo. E isso é o que aprisiona Deus, isso aprisiona a essência. A gente poderia estar cheio de boas intenções e deixar o ego vivo. De que vai adiantar? Se a essência vai continuar presa, a gente não vai conseguir se libertar do ego, que é diabólico. O ego é negativo. Então, o conhecimento de si mesmo, esse trabalho sobre si mesmo é luz. E o conhecimento das leis da doutrina são luz, certo? A isso nós nos dedicamos, e todo esse curso, quando você está assistindo essas aulas, quando você está lendo os materiais, os livros, quando você está estudando gnose, você está estudando a doutrina gnóstica e você está exercitando a luz, conhecendo esses fundamentos. E quando você está praticando a autoobservação, olhando para si mesmo, você está exercitando a luz. Isso deve ser diário para o resto da nossa vida, porque isso vai permitir a gente encarnar a luz. Vamos então falar do calor. O calor, nesse caso, representa a regeneração do corpo físico e dos corpos internos. Quer dizer que os nossos corpos, tanto esse corpo físico, quanto falando do corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, corpo causal, mais adiante a gente vai estudar com mais detalhes, mas por enquanto podemos colocar de forma simples que o corpo mental é o corpo dos nossos pensamentos, da nossa mente. Você visualiza que tem uma mente trabalhando. O corpo astral é o corpo dos nossos desejos, sentimentos. Isso também é algo que não é tão estranho à nossa vida. O corpo vital é a nossa energia, é a nossa bateria, aquela que se recarrega quando a gente descansa. Então, esses corpos são perceptíveis porque eles estão aqui agora, entrelaçados, conectados com esse corpo físico. O que acontece é que esses corpos ainda não estão preparados em um nível vibratório, em um nível de saúde, em um nível espiritual que deveriam estar para poder receber a nossa essência, a nossa consciência, o nosso ser. Esses corpos ainda precisam ser regenerados e preparados. E para isso nós temos uma série de exercícios. Nós temos uma série de exercícios que se sintetizam na transmutação das nossas energias. Quando a gente transmuta as energias do corpo, a gente consegue colocar esse corpo em um outro estado. Esse é o nosso calor que está lá dentro do corpo. Assim como o planeta no centro da Terra tem aquele magma, aquele fogo líquido, a gente tem um calor no nosso corpo, no nosso centro dessa Terra que é o corpo. E a gente pode utilizar esse calor para dar mais qualidade ao nosso próprio corpo. E isso é a transmutação das energias. São exercícios respiratórios, exercícios também que envolvem certos movimentos, que envolvem certos mantras, a vocalização. Existe uma disciplina esotérica. Assim como um atleta tem a sua disciplina de treinamento para ele poder ter um preparo físico para o esporte dele, a gente tem uma disciplina esotérica para deixar o corpo e os outros corpos em um estado adequado, um preparo para poder se integrar com Deus. Nós precisamos de uma mente superior. O corpo mental tem que ser regenerado. Essa mente assim não serve. E para isso precisamos trabalhar com o calor, com esses exercícios. Nós precisamos de um vital regenerado, porque o nosso vital assim ainda não está no nível. E por isso trabalhamos com o calor. Nós precisamos de um astral regenerado, sentimentos superiores, vencer desejos inferiores. E para isso trabalhamos com o calor, com o exercício, com a energia criadora que está no nosso corpo. Ela vai regenerar, e ali nós vemos uma imagem do DNA, né? Como se fosse regenerando o DNA. A gente vai
podemos dizer que vai regenerando as nossas células, os nossos átomos, e que eles vão adquirindo um outro nível, eles vão adquirindo um nível de afinidade com o Sol, um nível de afinidade com o solar, com o superior, com o mais elevado e puro. Bem, então nós vamos agora passar para o som. Então, o som e o despertar da consciência, como nós vemos aí. O som, como a gente explicou antes, está relacionado com os átomos, com as estruturas. E o som com as moléculas. O som sustenta a matéria. E o som, ele sustenta essa matéria nas diferentes dimensões. Tanto falando da matéria física, mas falando também dos átomos e da matéria que existe nas outras dimensões. E o som é aquela vibração. Lembra que som é vibração? É mais fácil a gente falar a vibração. É a luz, é o calor e é a vibração. Se a gente aprender a trabalhar com a vibração, nós vamos perceber que existem muitos níveis de vibração e que em dado instante nós estamos afinados com uma vibração densa, pesada, e que nós podemos nos afinar com vibrações superiores. Vibrações do astral superior, onde existe sentimentos, emoções superiores. Vibração com o mental superior, onde existe a inspiração, a beleza, a magia. Vibração com o mundo da alma, ou afinar-nos com a vibração do mundo da alma. Então, trabalhar com o som é trabalhar com a realidade das diferentes vibrações, diferentes níveis, e que nos convém não estar mais conectado, ligado a níveis infernais, níveis inferiores, onde existe o ódio, a gula, a luxúria, a preguiça, a inveja, o orgulho, a cobiça, etc. O ego nos faz estarmos afinados com vibrações muito pesadas. E então a gente começa a agir intencionalmente com a questão das vibrações e vamos nos afinando com vibrações superiores, certo? Aí o som permite esse despertar por isso, porque ele permite a gente acessar vibrações superiores, acessar dimensões superiores. Bom? Então, o som tem bastante coisa para a gente falar dele. Aqui temos, por exemplo, a influência que o som vai ter na nossa psique e na nossa saúde. Porque são vibrações que chegam, né? Todos os sons, todas as vibrações que chegam até nós vão produzir alguma influência, tanto na nossa parte física, falando assim, né, vai ter um impacto na saúde, quanto na nossa parte psicológica, na nossa mente, etc. Às vezes você escuta uma música que te deixa alegre, ou você escuta uma música que te deixa triste, uma música que te movimenta, etc. Existem N exemplos disso. Então, mas na ciência gnóstica nós vamos mais a fundo. Samael Weor fala que, por exemplo, quando falamos algo, se formam formas geométricas em torno de nós. Desenhos, uma coisa incrível. E que aquilo fica na nossa atmosfera pessoal e que nós somos influenciados por aquilo. Quer dizer, o que a gente fala gera um algo no ar e que vai nos influenciar. Vai nos influenciar na psique, vai nos influenciar na saúde. A palavra é muito forte, a vibração é muito poderosa, o som é muito poderoso, a música,
todo tipo de som, todo tipo de vibração. E a gente, como estamos aqui dispostos a realizar um trabalho de autoconhecimento, de autossuperação, de melhoramento, crescimento pessoal, a gente precisa já ser seletivo com relação aos sons que a gente vai escutar, que a gente vai receber, porque eles estão diretamente influenciando a gente, ainda que a maioria das pessoas não conheça isso, não saiba. Vocês já ouviram falar do Dr. Emoto? Dr. Emoto, um cientista pesquisador japonês, que realizou uma pesquisa bastante interessante com moléculas de água. Ele pegou moléculas de água para ver a influência da vibração do som sobre a água. Então ele colocava a água para congelar dentro do congelador, recebendo algum tipo de som, constantemente. Quanto tempo leva uma água para congelar? Então ele colocava, não sei se leva algumas horas, né, no congelador. Durante essas horas, ele colocava um equipamento de som junto dentro do congelador. E essa vibração estava diretamente pegando naquela água o tempo todo, até ela congelar. Aí quando ela congelava, ele tirava o gelo e colocava no microscópio para poder ver a molécula. Como que estava a molécula? Ele viu que a molécula adquiria diferentes formas. Então esses desenhos que a gente vê aí não são invenções, são formas das moléculas de água, dependendo do tipo de som que estavam recebendo no momento em que se congelaram. Então olha só, um dos exemplos era certas palavras. Ele colocou nessa primeira imagem, ó, a palavra compaixão sendo dita e repetida muitas vezes. Compaixão, 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 sendo dito em cima daquela porção de água. E olha como que ficou o cristal. A mesma água ele utilizou para esses experimentos, né? Segundo, a palavra obrigado. Claro, em japonês, né? É outra palavra, mas é esse sentido, esse significado. A terceira, sabedoria. Ele fez experimentos não só com palavras, mas fez com músicas também, até mesmo com orações. Com música, ele colocou em alguns casos música clássica dos grandes compositores e se formavam assim essas estrelas bem parecidas a essas três que nós vimos até agora, as primeiras. E aí, esse quarta figura, por exemplo, heavy metal, uma música heavy metal bem pesada. Olha só como já ficou uma aparência feia, ele não conseguiu formar aquela molécula bonitinha. Aí, algumas palavras pesadas, vou te matar. E ficou recebendo tantas vezes, olha como é que ficou ali, uma coisa feia, uma coisa estranha na água. E por último, uma ofensa, um xingamento, seu idiota, que também deixou a água feia. Então, é bastante interessante, se tiverem mais curiosidade, procurem Dr. Emoto, e são muitos os experimentos que ele fez e que demonstram essa influência que a vibração tem sobre a água e as músicas, né? E é uma prova também de que a música clássica tem um poder incrível e forma imagens muito inspiradoras, muito bonitas. Então, dando continuidade, ainda no que é o som, vamos falar um pouco da palavra. Vejamos como hoje em dia, na nossa sociedade, a palavra não tem mais a importância que se dava antes. As pessoas falam qualquer coisa. Isso é da personalidade dessa época, são hábitos que não servem para nós. Se fala coisas que não são verdade, se fala grosserias, palavrões. O palavrão é uma coisa pesada. Palavrão, ele produz um sentimento.
Alguns vão dizer, não, mas a gente fala brincando, a gente não está querendo transmitir esse sentimento, mas a palavra em si tem esse poder. Então nós que estamos procurando gerar vibrações superiores no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, deveríamos eliminar todo tipo de grosseria, todo tipo de palavrão, não falar isso e não ficar escutando também. Claro, se for inevitável, às vezes é inevitável escutar, mas outras vezes é evitável. É evitável, às vezes a gente pode se afastar de certo tipo de conversa, porque ela é negativa, se fala mal das pessoas, se constrói, se destrói, na verdade, a reputação das pessoas em conversas. Isso, a palavra vai criando uma aura negativa, negra, né, em torno daquele momento. E às vezes a gente sente isso, mas nem sempre a gente presta atenção. Então, esse é um dos aspectos. Quando a gente acostuma a parar de falar palavrão e fica um tempo sem falar, depois a gente escuta a gente vê como é chocante. Mas quando a pessoa está tão habituada, ela nem percebe como aquilo é pesado. E, além da palavra, bom, ainda dentro da palavra, né, nós queremos usar a palavra para construir. Assim como a palavra pode destruir, ela pode construir, ela pode inspirar. Uma palavra bem colocada. A palavra é criadora. No início era o verbo criou, então nós estamos gerando vibração. O que nós queremos gerar? Essa é a pergunta. O que nós queremos criar em torno de nós mesmos, no nosso ambiente, na nossa casa, com os nossos colegas, familiares? O que nós queremos criar? Perceba o poder criador que você tem na palavra. Veja que dependendo de como você falar ou do que você falar, vai produzir certos resultados. E você tem o poder de mudar, de produzir resultados superiores. Basta querer, basta tentar, basta começar a se autoeducar. Daí a gente vai ver que muitas vezes saiu, foi sem querer, eu falei, agora... Pois é, daí a gente vai ver que foi um ego que falou. Foi um ego da raiva que de repente chegou e falou alguma bobagem. E já criou uma coisa negativa no ambiente, na gente. Então nós... na Gnosis aprendemos isso, a usar a palavra com sabedoria, a não ficar criando coisas que não queremos colher. E então, ainda falando do som, nós temos a questão da música. A música é um elemento muito poderoso. A relação da música e o som com respeito ao corpo humano. A toda a nossa realidade, né? Corpo, psique, mente, emoção. A música tem uma influência muito grande, um poder muito grande. A música nos move. Ela produz determinados resultados. Dependendo do tipo de música, aquilo gera uma euforia. Dependendo do tipo de música, aquilo desperta paixões instintivas, paixões sexuais. Vejamos, por exemplo, o tipo de dança. Como as pessoas se movem com determinadas músicas. Olha isso. O movimento que as pessoas têm já está relacionado, de certo modo, com o sentimento que está sendo estimulado nela. E aí vem a pergunta. Qualquer tipo de música, pense num tipo de música. O que aquilo está estimulando na gente? Que tipo de sentimento? Ou até instinto, que é mais denso que o sentimento. Existem músicas pesadas que estimulam a agressividade e que, se você olhar os fãs daqueles grupos, eles, enquanto o grupo está tocando, eles estão se pegando na pista, se pegando em pancadaria. Isso é normal, isso é legal. Veja só, por isso que eu disse, o jeito que a gente se movimenta, as danças, etc., indicam o que aquilo está influenciando ou estimulando na gente. Então tem músicas que estimulam a agressividade, tem músicas que estimulam
A sexualidade vulgar, tudo é sexual, por isso que também as dançarinas, dançarinos dos grupos ficam fazendo movimentos relacionados à sexualidade. A pessoa está ali assistindo, escutando, mas ela está recebendo isso. E isso está alimentando a luxúria e eus de uma sexualidade negativa, vulgar nela. Depois ela quer um amor sublime e a coisa não é bem assim, porque ela está alimentando algo negativo, contrário. Então, vejamos isso, analisemos isso. Tem letras de música que tanto letra quanto os sons, né, que nos estimulam sentimentos de ciúmes ou de rancor, ou a famosa dor de cotovelo. Né? Tem um monte de coisa que, se a gente vê, não está construindo sentimentos da essência. A poesia, aquilo lá já é uma coisa superior, uma poesia autêntica, que aquele poeta transmitiu de coração uma coisa sincera, honesta, da essência dele. Se aquilo saiu da essência dele, de um momento de uma inspiração real, se a gente escutar aquilo e conseguir sentir, aquilo vai alimentar a nossa essência. Mas se aquele que fez lá fez com o ego, foi um ego da luxúria, o ego de um sentimentalismo ou de alguma agressividade que fez aquilo, que fez aquela letra, aquela música, que cantou, etc. E aquilo também vai alimentar os mesmos tipos de sentimentos em nós. Assim são as artes em geral, assim também são os filmes, os seriados, os programas de TV. Mas nesse momento nós estamos falando da música da vibração. Por isso é muito importante que, se a gente já está fazendo uma seleção, um filtro, para ver o que nós estamos assimilando, nós temos que escolher as músicas. E aí a Gnosis nos indica música clássica. Essa música é superior, essa música nos estimula a mente superior, a inspiração, a alegria, a paz, a serenidade, nos estimula a essência. Então, vamos escutar Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Wagner, etc. Vamos buscar os grandes compositores clássicos da música erudita, que é o termo mais correto, Vivaldi, Bach, que tem músicas maravilhosas. Às vezes a pessoa não está muito acostumada, porque não toca na rádio, né? Ou não toca na TV, ou não toca em programas que a pessoa assiste na internet, em qualquer lugar. Mas se a gente der uma olhada na internet, tem muita coisa boa. Basta você saber procurar. Busquemos os grandes clássicos, busquemos uma música instrumental bonita, harmoniosa. As músicas de civilizações antigas, uma flauta japonesa, uma música da China, uma música da Índia, que tem seus ragas e certos instrumentos como a cítara, músicas que produzem um sentimento diferente, música sufi, música árabe, músicas tradicionais instrumentais. Procuremos, tem música celta que é muito bonita, e aí você vê o que vibra com você, o que faz sentido para você, assim você se sente bem e vê que aquilo está chegando à sua essência, assim como a música erudita e clássica que nós citamos. Tudo isso nos ajuda a produzir estados superiores, que é a nossa ideia, o nosso objetivo. Nos afinar, como eu disse antes, com vibrações superiores das dimensões celestiais, e não mais nos afinar com as vibrações infernais que também existem, também estão por aí. Então a música é toda uma reeducação que nós necessitamos para edificar vibrações superiores. E por último, nós temos a questão dos chakras. Talvez você já tenha estudado que os chakras são discos, centros magnéticos distribuídos pelo nosso corpo que captam energia e captam vibrações. E então, a nossa ideia é justamente afinar esses chakras para que a gente capte energia superior,
que a gente capte o que há de mais sublime e não energia densa, negativa, pesada, certo? Para isso a gente precisa colocar os chakras em funcionamento, que ele vai captando energias cada vez mais sublimes e vai nos dando mais qualidade de vida, mais harmonia, mais alegria, mais inspiração, mais lucidez. Então os chakras têm que estar acesos, têm que estar funcionando, como a gente vê nessa imagenzinha aqui. Em geral, a gente não tem os chakras assim. Não tem. E não é uma sessão, tem gente que fala, vou limpar meus chakras. Na Gnosis a gente não tem isso. Limpeza de chakras não está na nossa tradição. Claro, com todo respeito às escolas ou linhas que seguem dessa maneira, mas a gente trabalha com a vocalização dos chakras, que é um tipo de exercício que tem que ser repetido, praticado todos os dias. É uma disciplina diária nossa, assim como da meditação é vocalizar os mantras para poder colocar os chakras em funcionamento. Não tem uma atividade, uma sessão terapêutica que já coloque os chakras para funcionar e pronto. Na Gnosis de Samael Weor, que é a nossa linha, não funciona dessa maneira. A gente precisa continuar estimulando os chakras. Até que um dia, já com outro nível de despertar, eles já se mantenham acesos, né, e despertos totalmente. Então, essa vai ser inclusive a nossa prática de hoje, né, sobre os 7 chakras. E aí vamos falar um pouquinho sobre os mantras. Você talvez já ouviu falar, você conhece. O que são os mantras? Porque nós temos os chakras, esses pontos magnéticos em nosso corpo, especificamente nosso corpo astral. Ele não está no físico, né, mas ele está ligado aqui ao físico. E para a gente colocar em funcionamento o chakra, colocar ele para girar e para captar energias superiores do cosmos, da criação, a gente precisa de algumas técnicas. E a Gnosis nos ensina a técnica dos mantras, que são palavras ou combinações fonéticas de sons que produzem certos resultados. Tem sons estratégicos que vão atuar diretamente no chakra que a gente está trabalhando. Então aí nós temos ali, ó, a vocalização é a pronúncia dos chakras. Se você conhece as 7 vogais que nós chamamos, eu sei que ali tem a letra M, a letra S, e alguns vão dizer que não são vogais, são consoantes, mas no esoterismo são vogais. São as 7 vogais, né? E cada uma dessas vogais vai fazer vibrar cada um dos 7 chakras principais, aí, que o corpo tem muitos, mas nós trabalhamos com esses principais para colocá-los em atividade. Então, a gente vai pronunciar a vogal I e vai fazer girar esse chakra frontal e também aquele chakra coronário, os 2 chakras aqui de cima, vai se trabalhar com a vogal I. Aí nós temos aqui na laringe, chakra laríngeo, e a gente vai vai vocalizar a letra E ou a vogal E e assim vai colocar em atividade a laringe. Depois O é o chakra cardíaco e etc. Certo? Mas então aqui essas são as 3 formas da gente utilizar sabiamente o som, a vibração. É a palavra, é a música e é a vocalização. São as 3 técnicas, né, de criar através da palavra. Então vamos já finalizando e fazendo aqui a nossa síntese. No início nós fizemos uma recapitulação da psicologia gnóstica, falamos da personalidade, da essência e do ego, que devem sempre estar muito claros. E entramos na luz, calor e som, falamos da ciência superior da Gnosis, que abarca tanto a física quanto a metafísica, que é a parte suprassensível e do invisível. Deus imanifestado estava recolhido quando não existia nada ainda de matéria. De repente Deus se manifestou, surgiu o dia cósmico e nasceram os sóis, planetas e todos os seres. E isso foi a partir dos 3 princípios da criação, que geraram o dia cósmico. Os 3 princípios, Pai, Filho e Espírito Santo, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, etc. E a gente chamaria aqui de luz, calor e som. 3 poderes de Deus que fizeram a criação e estão sustentando a criação.
aí essa criação no homem, que é a partir dos mesmos 3 princípios, nós vimos a luz em nós, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da doutrina gnóstica, e vimos que o calor em nós é a regeneração, aproveitando das nossas energias criadoras, nossa energia sagrada que está dentro do nosso corpo, através de exercícios de transmutação, que vai ser estudado mais adiante, vai criar uma mente superior, um astral superior e etc., né? Criar uma estrutura superior com o calor bem trabalhado, e o som, que é aquele que vai nos permitir o despertar da consciência, porque vamos nos afinar com vibrações superiores, aí sabendo como trabalhar, né, o som através da palavra bem colocada, através da música bem selecionada e através da vocalização dos chakras, que é aí o final, os 7 chakras, né, que colocam a gente para funcionar e captar energias divinas, superiores, celestiais do cosmos. Certo, gente? Então, vamos deixar aqui o convite para a próxima aula. A próxima aula será lição, né? A próxima lição número 6 se chama A Máquina Humana e vai tratar do funcionalismo do nosso corpo, a mente, o emocional, o instintivo, etc., que é bastante interessante e conecta muito bem com a psicologia gnóstica. Bem, chegamos então no momento da nossa prática, da lição número 5, Luz, Calor e Som. Como havíamos comentado no final da aula, estamos trabalhando com o som, com a vibração, e nesse momento a técnica que vamos utilizar é a da vocalização dos mantras. Os mantras são palavras sagradas, sons sagrados que têm poderes específicos de agir sobre certos pontos do nosso corpo. Aqui vamos trabalhar os principais chakras do corpo e as suas vogais correspondentes. Só lembrando então, no topo da cabeça nós temos o chakra coronário, que vamos trabalhar com a vogal I. Entre os 2 olhos, aquele terceiro olho é o chakra frontal, que também vai ser trabalhado com a vogal I. Na laringe, o chakra laríngeo vai ser trabalhado com a vogal E. O chakra cardíaco será trabalhado com a vogal O, na região do coração. O chakra umbilical, o do plexo solar, que temos ali a cor em amarelo, nós vamos trabalhar com a vogal U. Os chakras pulmonares, que não estão desenhados nessa imagem aí, estão relacionados com os pulmões, nós vamos trabalhar com a vogal A. O chakra prostático nos homens e uterino nas mulheres, temos ali o desenho da cor alaranjada, vamos trabalhar com a vogal M. E o chakra coxígeo, região do cóccix, vamos trabalhar com a vogal S. Então, aí estão os principais chakras, são os 7 principais, mais o pulmonar ou pulmonares, tanto faz como se queira dizer. E essas são as 7 vogais principais. Se você esqueceu, volte o vídeo e você vai ver a relação que tem cada um deles. Então nós vamos fazer aqui uma pequena prática, vamos vocalizar, ou também se diz mantralizar, cada um desses, e sentir que estamos produzindo uma mudança naquele lugar, fazendo girar, fazendo movimentar, né? Fazendo vibrar aquela região do nosso corpo onde está o chakra. Lembrando da técnica em si, que nós devemos inalar completamente os pulmões, encher tudo, totalmente, e aí vamos começar a vocalizar. Por exemplo, se for aqui o caso do I, né? Vibra aqui em cima, vibra aqui, mas vamos nos concentrar aqui. Seria até acabar o ar, totalmente. Acabou tudo. Quando acabou totalmente o ar, a gente chega a contrair o abdômen, assim, de tão vazio que está,
né? Que é ali a parte de baixo dos pulmões, ali tem o abdômen, músculo do diafragma, tudo isso vai se contraindo naturalmente. Existe uma contração, esvazia totalmente, total vazio. Aí, inala de novo e chega no total cheio. E aí vocaliza de novo. E então é bastante simples, lembrando sempre inalar tudo e exalar tudo, antes e depois de cada vocalização, certo? Então nós vamos fazer aqui 3 vezes cada um. É recomendável fazer 7 vezes cada um, mas isso nós vamos deixar para que cada pessoa faça individualmente na sua casa. Aqui é uma prática um pouco mais curta. 3 vezes cada mantra, a gente vai guiando, né, e dessa maneira vocês vão experimentando para poder seguir cada um com as suas práticas individuais em casa. Certo? Bom, então vamos já partir para o nosso exercício. Como de costume, procure um lugar adequado, peça, se tiver pessoas em volta, que lhe dê um tempinho de solidão, de tranquilidade, de privacidade, feche a porta, coloque uma luz moderada, tranquila, se quiser pode colocar alguma musiquinha, mas a gente vai colocar aqui um sonzinho da natureza, um sonzinho agradável, né, que você pode ouvir no fone de ouvido, seria melhor, ou talvez alguma caixa de som. E vamos procurar um lugar para sentar confortável. Então agora já na posição, né, nós vamos começar o nosso relaxamento e logo a nossa vocalização. Vamos então procurar uma postura cômoda, tranquila. Vamos soltar o corpo. Já estamos exercitando o relaxamento. Há algumas lições, há algumas aulas. E é importante que todos os dias façamos esses exercícios em casa para poder dominar a ciência do relaxamento, que nos ajuda muito na vida, no descanso, na paz, na serenidade, nos ajuda muito na energia do nosso corpo. E vamos, com os olhos fechados, procurando aquele estado de introspecção, aquele estado de harmonia, esquecendo o mundo lá de fora por uns instantes. Nós somos um mundo, somos um universo, e vivemos sempre muito distraídos com o mundo de fora, com outros mundos. Vamos agora priorizar o nosso próprio mundo. Vamos sentir a nós mesmos, vamos olhar para dentro, vamos sentir o nosso mundo interior e deixar, esquecer das informações, das distrações que vêm do mundo exterior. Com muita harmonia, com muita tranquilidade, vamos buscando soltar os músculos, soltar as tensões, soltar os esforços, vamos deixando o corpo o mais relaxado possível, conscientes da respiração, conscientes deste momento, e vamos percebendo como a harmonia vai tomando conta dos nossos corpos, a harmonia vai tomando conta de todo o organismo físico,
e também vai entrando na nossa emoção, no nosso astral, no nosso mental e vai nos deixando num estado receptivo. Agora, já com essa breve preparação, vamos realizar a nossa vocalização. Lembrando de inalar completamente, enchendo os pulmões totalmente, antes de vocalizar, e depois exalar totalmente até terminar a vocalização. Vamos então iniciar com a vogal I. Inalamos. Vazio total. Inalando. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vamos pronunciar agora a vogal E concentrados no chakra laríngeo. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. E vamos pronunciar agora a vogal O concentrados no chakra cardíaco. Vazio total. Inalamos.
Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. E vamos pronunciar a vogal U, concentrados no chakra umbilical. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vamos agora pronunciar a vogal A, concentrados nos pulmões, nos chakras pulmonares. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vazio total. Inalamos. Vamos vocalizar a letra M, concentrados no chakra prostático ou uterino.
vazio total, inalamos. Vazio total, inalamos. Vazio total, inalamos. Vamos pronunciar a vogal S concentrados no chakra coxígeo. Vazio total, inalamos. Vazio total, inalamos. Vazio total, inalamos. E terminamos a vocalização. Podemos voltar à nossa respiração normal. Mantendo o corpo relaxado. Vamos avaliar o nosso estado. Como nos sentimos? Será que estamos percebendo alguma vibração diferente em nosso corpo? Será que notamos algo especial no corpo, no entrecenho, na laringe, no coração? Ou de modo geral, distribuído no corpo, um estado superior? Será que estamos captando energia cósmica de tipo superior e divino? É possível. Será que estamos mais serenos? E será que neste estado estamos mais propícios a expressar a essência ou o ego? Vamos então lentamente concluindo o nosso exercício. Vamos voltando, vamos nos movendo. E já podemos abrir os olhos. Vamos finalizando. Então, pessoal, esperamos que
tenha ficado um exemplo, uma demonstração de como nós podemos vocalizar os mantras e trabalhar nos nossos chakras, para que cada um possa repetir essa prática muitas vezes. Ideal seria fazer 7 vezes cada letra antes de fazer uma meditação. Pode ser de manhã, primeira coisa ao acordar, ou pode ser de noite, antes de deitar para descansar. Pode ser a qualquer momento que a gente tiver um espaço, a gente se retira num quartinho quieto e faz a nossa prática. Diz Samael Aun Weor que 1 hora por dia de vocalização é melhor do que ler 1000 livros de esoterismo. Imaginamos que coisa mágica, que interessante. Como será o resultado da gente vocalizar? Aqui nós estamos ainda sugerindo 7 vezes cada um, que vai dar uns 25, 30 minutos. Mas imagine isso que Samael Aun Weor fala, 1 hora por dia. Imagine depois de 1 ano, depois de 2 anos, como será que essa pessoa está? Como será que estão seus chakras? Qual será a sua percepção de vida? Então é bastante interessante porque nós não estamos apenas estudando ideias diferentes, ideias novas. Nós estamos nos transformando. E as práticas são as que nos permitem isso. A vocalização vai transformando o nosso corpo. A meditação também vai transformando o nosso corpo. O relaxamento vai permitindo acessar outros níveis vibratórios que são espirituais e superiores. Isso vai nos ajudando a despertar a consciência. Então esperamos que tenha sido proveitoso, que tenham tido um bom resultado, e se não tiveram, não se preocupem, isso nem sempre é imediato, às vezes leva várias práticas, dias, às vezes semanas, para a gente começar a ter resultados. Isso não é problema, não sejamos impacientes. O importante é ir praticando, 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 que o resultado vai chegar. Tá bom, gente? Então agradeço mais uma vez aqui a atenção, a participação, e esperamos que desfrutem desse tipo de técnica, desse tipo de estudos que a gente está fazendo aqui, e nos vemos então na próxima aula, número 6, a máquina humana. Grande abraço e um excelente estudo e prática a todos.